Obrigado, Tani. Uma boa noite a todos. Uma boa noite aos nossos manos que estão aí na live, no Facebook da Associação Espírita Caridade. Também a nossa boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo. E que possamos nessa noite fazer uma grande reflexão com esse tema que é maravilhoso. Relacionamento entre pais e filhos. Todos nós já fomos filhos, ou somos filhos ainda, ou somos pais, ou seremos pais. E quando nós falamos nesse relacionamento entre pais e filhos, muitas perguntas surgem, pois a doutrina espírita ela nos instiga a questionar, a perguntar. E algumas das perguntas são: como é que é o meu relacionamento com meu pai? Como é o meu relacionamento com o meu filho? Eu estou dando a devida atenção ao meu pai? Eu estou dando a devida atenção ao meu filho? Eu converso, eu presto atenção, eu tenho um diálogo com ele? Como está sendo este relacionamento entre o pai e o filho? Nós podemos iniciar o nosso trabalho falando de todas as situações que estão ocorrendo neste momento. A semana que se passou foi uma semana bem turbulenta para todos nós que convivemos nesse nosso Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Se não assistiram pela televisão ou pelo rádio, pelas redes sociais, teve bastante anúncio referente ao caso Bernardo, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Comoveu muitas pessoas e tem a ver com a questão do relacionamento entre pais e filhos. Outro caso também que chamou a atenção foi a tragédia em São Paulo, em Suzano. Também tem a ver entre relacionamento de pais e filhos. O porquê de tudo isso? O porquê dessas tragédias? O porquê dessas situações de o pai não aceitar o filho ou o filho não aceitar o pai? O porquê de tanta maldade entre o pai que está criando e o filho que está ali para ser educado pelo pai? O porquê dessas situações? A doutrina espírita, ela nos responde a tudo. Por vezes, nós não conseguimos compreender algumas situações. Pois sempre falamos dentro da casa espírita que nós vivemos em um mundo de expiações e provas. Nós somos simples, mas também somos ignorantes. A maldade ainda predomina neste plano. Então nós temos uma certa dificuldade de poder compreender algumas situações que ocorrem. Então é perfeitamente normal que essas coisas ocorram neste plano. Então quando nós adentramos para falar sobre relacionamento entre pais e filhos, nos traz o seguinte, sobre a família terrena. E ali nos traz a seguinte situação: centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos desenvolve. Olha que interessante. Reflexos. Como nós estamos com os nossos reflexos? Com os nossos filhos e com os nossos pais. Esse reflexo pode ser agradável ou desagradável. Por quê? Porque vem de vidas passadas, vem do pretérito, vem de vidas passadas. Então, se vem de vidas passadas, isso significa que existe essa questão da reencarnação. Eu já tive uma outra existência, já tive uma outra vida. É isso, então, que a doutrina espírita está dizendo? Sim. Nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos outras existências. Então, quer dizer que se eu tive outra existência, hoje eu sou pai. Eu fui filho dele, então. Por isso que eu estou sendo prejudicado, ou por isso que eu estou prejudicando? Sim. Por nós termos essa oportunidade e, por vezes, como bem falamos, nós não conseguimos compreender. Então, por isso de falarmos e nos trazer essa questão de termos esse reflexo, que pode ser agradável ou desagradável. Agradável no sentido de que meu filho não me incomoda. O meu pai é 100% comigo, me dá total atenção. Desagradável por quê? Porque meu pai não me dá atenção. O meu filho só incomoda. Ele não me ouve. Esses são os reflexos que por vezes nós não conseguimos compreender.
São companheiros que nos retomam ao convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados tanto quanto nós de provas e ensinamentos para o trabalho da regeneração desejada. Olha a regeneração vindo à cara aqui com nós nesse momento. Nos regenerarmos, meus amados irmãos. Pensarmos, refletir o porquê que o meu filho não me aceita. Ou o porquê que o meu pai nunca quis me visitar, mesmo estando separado da minha mãe. Ou a minha mãe estando separada do meu pai. Porque quando nós falamos em pais, não é somente o pai. Pai e mãe. E por vezes nós não conseguimos ainda entender o porquê de tantas coisas negativas, tantas coisas ruins acontecerem neste momento com nós neste plano. Então, são companheiros que nos retomam ao convívio. Então, nós estamos retomando, de novo, toda essa situação que está ocorrendo neste momento. Através de situações que ocorreram no passado. Seria muito tranquilo e muito fácil se nós reencarnássemos e fôssemos para uma outra família. Não, vamos reencarnar na mesma família. Eu tive dificuldade com meu pai, é com meu pai que eu vou ter que me reajustar. Eu tive dificuldade com meu filho no passado, é com meu filho que eu vou ter que me reajustar. Mas olha que maravilhoso esta questão de nós reencarnarmos e nós não conseguirmos lembrar. É dado a todos nós o véu do esquecimento. Nós não conseguimos lembrar que nós realizamos uma maldade no passado para o nosso pai ou para o nosso filho. Nós não conseguimos. E se nós pudéssemos relembrar de tudo que o pai fez para nós, ou que o filho fez para nós, qual seria a nossa reação com aquele filho, ou com aquele pai ou aquela mãe? Será que teria um reajuste? Será que teria um amor, um diálogo entre o pai e o filho? Não. Então, por isso de nós sempre falarmos dessa questão do véu de esquecimento. É muito importante essa questão. O véu de esquecimento para que nós possamos lidar com essa situação e conseguirmos buscar o reajuste com aqueles a qual nós temos que buscar. Que sempre falamos aqui, dentro da Casa Espírita, que a nossa família é o maior e melhor laboratório que nós temos. É com o pai que briga, é com o filho que reina, é ali que nós vamos aprender a lidar com o nosso próximo. E vamos estar exercendo a nossa caridade com nós mesmos e com o nosso próximo. Muitos pais são infelizes com seus filhos. Será que muitos pais são infelizes com seus filhos? Nós trouxemos no início da exposição alguns casos, 2 casos, e aí nós já podemos parar para pensar. Será que alguns pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Olha que interessante. As más tendências. Essas más tendências ocorrem todos os dias. Como? O fulaninho que está mexendo no telefone. E geralmente sempre acontece aquela situação. Do pai fulaninho sai do telefone. E a mãe, por ser mais delicada, mais amorosa e carinhosa, mas deixa o fulaninho mexer no telefone, é só um pouquinho. Não, já passou do horário, tem que estudar ou tem que dormir. Não, mas o fulaninho... A mãe carinhosa, querendo acolher o filho, acaba trazendo essa situação. Estamos trazendo o exemplo da mãe e do pai, mas pode ser o pai. Não, não faz assim. E a mãe, não, tem colégio amanhã, não pode. Nós começamos aí a não cortar as más tendências. Nós deixamos. E depois, quando tiver os 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, completar a maioridade, como é que nós vamos conseguir cortar essas más tendências dos nossos filhos? Vai ser complicado, porque já vai começar a discussão, o bate-boca. Mas o fulano nunca falou assim comigo, porque ele está brigando comigo. As más tendências que nós não cortamos dos nossos filhos. São pequenos detalhes, meus amados irmãos, que fazem uma grande diferença e vai ter, sim, grandes consequências. E por vezes essas consequências de forma negativa. Nós não vamos conseguir dar a volta por cima. Então nós temos que começar desde uma base com os nossos filhos. Então, muitos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então vamos observar essa questão, como é que nós estamos agindo com os nossos filhos. Ou como os nossos pais agiram com nós no passado.
Ainda, por que deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade? Orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade. Sempre é falado dentro da casa espírita sobre essas duas palavrinhas. E também entra junto com orgulho e egoísmo a vaidade. Então, a partir do momento que nós começamos a deixar o fulaninho mexer no telefone, que parte de cada um, a doutrina espírita não é contra ninguém e nem contra nada, mas a partir do momento que o fulano começa a mexer no telefone, começa a assistir televisão até tarde, e nós não cortamos as más tendências, o orgulho, o egoísmo e a vaidade começam a tomar conta. E aí nós não vamos conseguir dominar mais. E quando nós não conseguimos dominar mais, o que a gente faz? Deixa, a vida vai ensinar. Mas o pior de tudo é nós vermos os filhos sofrendo, ver o filho chorando. Nós não queremos ver os nossos filhos chorando ou sofrendo. Mas tem que partir da questão das más tendências. Nós temos que cortar essas más tendências com os nossos filhos, para que o orgulho, o egoísmo e a vaidade não tomem conta. Então quer dizer que meu filho não vai ter orgulho, nem egoísmo, nem a vaidade, então, se eu começar a praticar. Vai ter, porque o plano ainda é de imperfeição, mas não vai ser exagerado. Vai ser o mínimo do mínimo. Mas vai ter o orgulho, o egoísmo e a vaidade predominando, sim. Que são coisas naturais deste plano a qual nós convivemos. Produzindo assim a secura do coração, colhe o que semearam. O que acontece quando nós não damos a devida atenção aos nossos filhos ou não cortamos essas más tendências? Produzimos assim essa secura no coração dos nossos filhos. Aí nós podemos abrir um grande leque para falar. Como estão os nossos jovens no dia de hoje? É o telefone, o telefone, o telefone e o telefone. É 24 horas no telefone celular. Tem jovens que se acabam o Wi-Fi ou dados móveis do telefone, não tem como entrar no YouTube ou acessar qualquer outra rede social. Meu Deus. Pode acabar com tudo. Não tem internet para poder acessar para olhar o meu vídeo. Olhar meu filme, minha programação. E agora, o que eu faço? Para os irmãos que têm uma certa idade, sempre falo o seguinte: olha, convivi sem televisão, sem rádio, sem nada. E estou vivo, tranquilo. Então, essa modernização, nós fomos evoluindo na tecnologia e na questão espiritual nós fomos nos atrasando. E se nós formos para analisar a tecnologia, está voando. Muitas coisas, muitas novidades. Mas nós não estamos procurando nos espiritualizarmos. E aí entra o grande complicador. Nós queremos trazer os nossos filhos aqui. Nós queremos que os nossos filhos aprendam, ou que tenham uma base, que tenham uma religião, para que no futuro possa angariar coisas boas, coisas positivas, até para o futuro, ter filhos. Eu quero continuar na mesma. Não, tá tudo bem, meu filho está dentro de casa, está mexendo no telefone celular, está trancado. Nós falamos do telefone celular porque é a modernidade, é o que todos os jovens usam, né, no dia de hoje. Então, por isso que nós estamos falando da questão do telefone celular. E aí, quando se adentra, nós havíamos falado em abrir o leque, entram muitas questões. Jovens que ficam na frente do telefone e acabam vendo coisas que acabam prejudicando. Situações onde vídeos que ensinam como cometer suicídio, como matar, tragédia em cima de tragédia, negatividade em cima de negatividade. E por vezes nós não acabamos observando o que os nossos filhos estão assistindo. É proibido assistir? Não, mas nós temos que observar o que os nossos filhos estão fazendo. O que ele está olhando? Vamos ver o histórico, o que está rolando aqui. Coisas boas ou coisas ruins. A tecnologia, meus amados irmãos, ela é muito boa. Mas nós, seres humanos, ainda usamos de uma forma negativa. Totalmente negativa. Olha quanto é importante a tecnologia para aqueles que têm um ente querido que convive em um outro país. Pode fazer uma ligação pelo telefone, uma chamada de voz, uma chamada de vídeo. Aquele ente querido que faz anos que não vê.
São essas coisas maravilhosas. Assim como se tem também no telefone celular, grupos no WhatsApp, famílias, pessoas que moram em outros países e estão no mesmo grupo. Assim como também tem grupos que também é para o lado oposto, é para o lado negativo. Grupos que formam grupos de rebeldia, com ódio, com orgulho, como nós falamos, com vaidade. Jovens que formam um grupo do bullying. Eu sofro bullying na escola, eu tenho essa dificuldade. Mas por que eu sofro bullying na escola? Por que o jovem sofre o bullying na escola? Será que o pai está dando a devida atenção ao filho? Será que o pai está tendo tempo de poder conversar com o filho? Porque por vezes ocorrem situações onde os pais são separados, a mãe e o pai têm que sustentar o filho. E o que ocorre? Tem que deixar meu filho com alguém. Ou deixo na escola. Passo o dia todo fora, pois eu tenho que trazer o sustento para casa. E será que eu estou tendo tempo para dialogar com meu filho? Mas eu chego muito cansado, não dá tempo. Final de semana eu converso. E o restante da semana como é que fica? Ah, esta semana pode conversar com o vizinho. Vai na casa do fulaninho, da fulaninha, não tem problema. Final de semana eu converso. Nós estamos perdendo tempo com os nossos jovens. Nós estamos perdendo tempo com os nossos filhos. Mas eu estou cansado. Mas às vezes o filho só quer boa noite, filho, que às vezes não acontece. O que ocorre? O filho vai procurar o carinho, o amor, a atenção no vizinho, naquele que está na rua. E por vezes aquele que está lá na rua ensina coisas de forma negativa, coisas ruins para os nossos filhos. E nós não queremos isso. E por vezes, quando nós vamos nos acordar para ver como estão os nossos filhos, já estão grandes em uma outra situação. Porque para nós, pais, os nossos filhos sempre vão ser bons, sempre vão ser os nossos anjinhos. Mas como é que está sendo o dia a dia do meu filho? Como é que está sendo essa situação, meu filho? Será que ele está tendo esse coração seco mesmo? Está produzindo esse coração seco ou ele está conseguindo produzir um amor? Está sendo seco porque eu não estou dando a devida atenção ao meu filho. Eu não estou tendo esse diálogo, essa conversa com ele. Não estou conseguindo dar atenção, pois eu tenho as minhas coisas materiais para cuidar ainda. Ah, espiritual? Mais tarde eu cuido disso. Talvez o mais tarde não chegue. Olha as consequências. Admiro-se e se aflige com o comportamento e a ingratidão deles. A ingratidão dos filhos. Mas eu fiz tudo pelo fulano. Tudo. Colégio, atenção. E ele é muito ingrato comigo. Por que disso? A quem responsabilizar a causa dessas aflições? Olha a resposta. A nós mesmos. Ao invés de reconhecermos nossos erros, acusamos a sorte, a Deus, a existência passada e etc. E é bem assim, meus amados irmãos. Nós não conseguimos reconhecer que nós erramos. Não, eu não errei. Eu como pai, não errei. Eu eduquei, eu dei o alimento, eu dei o sustento, eu dei uma casa. Eu não errei. O que a gente faz? A gente acaba colocando, isso aí foi uma má sorte minha. Eu não tive sorte com esse filho. Talvez agora, se tiver outro, eu vou ter sorte. Coloca o culpa em Deus. Olha o que Deus fez. Por que está sendo assim comigo, Deus? Por que o Senhor me deu um filho tão rebelde, tão ingrato? A gente coloca a culpa em todo mundo, menos em nós mesmos, que somos pais. Os principais culpados de tudo isso. E o principal, a existência passada. Isso é culpa do passado. Então eu posso, já que eu tenho a oportunidade de poder reencarnar novamente, na próxima existência eu reajusto isso aí. Não. Eu posso reajustar agora. Eu tenho a total condição de conseguir reajustar agora. Mas eu quero? Não. Eu quero aproveitar a minha existência sozinho. Mas e esse ser a qual nós trouxemos agora? O nosso filho, a nossa filha, como é que fica? Deixa aí mesmo, não tem problema. Vamos reencarnar de novo. Somos espíritos imortais, tivemos outras existências. O que ficou no passado, aqui é o presente, no futuro a gente resolve. Pode parecer algo assim, o que o Johnny está falando não tem nada a ver.
mas é mais pura realidade. Conheço pessoas que são assim, com esse tipo de pensamento. Que o filho pode beber, que o filho pode fumar, que o filho pode fazer o que bem entender. E as consequências a qual nós vamos ter com os nossos filhos, como é que vai ser? Nós vamos abraçar os nossos filhos ou nós vamos abandonar os nossos filhos? É toda uma situação que se tem quando se fala nessa questão de relacionamento entre pais e filhos. Ah, mas não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. É complicado, tem toda uma situação. Eu me separei, meu companheiro ou minha companheira não me ajuda. Todos nós vamos carregar o nosso fardinho. Seja ele pequeno ou grande, nós estamos carregando. Mas, como bem falamos, nós somos simples ignorantes, vivemos em um mundo de expiações e provas, a maldade predomina, nós sempre reclamamos. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu tenho que carregar esse fardo? Por que que não podia ser na outra família e tinha que ser na minha? Nós só reclamamos, reclamamos, reclamamos. Quando não reclamamos, nós botamos defeito no outro. Tu viu? O fulano, o vizinho, o filho dele, meu Deus, não chega nem nos pés do nosso. E assim nós vamos formando um monte de coisa negativa, pensamentos negativos, que é onde predomina o orgulho e o egoísmo ao qual nós falamos. É muito sutil. Nós não percebemos, mas é muito sutil os pensamentos e as vibrações que nós temos. E aí nós vamos encontrando dificuldade no relacionamento do pai com o filho ou do filho com o pai. A causa está em nós mesmos, na nossa invigilância. A nossa invigilância, os nossos pensamentos. Nós temos que parar para pensar se nós estamos sendo vigilantes. Como vigilantes? Eu vou ir na casa espírita. Hoje é terça-feira, tem exposição. Mas chega a visita. Ah, não vou na casa espírita, deixa para semana que vem. Semana que vem eu adoeço. Na outra semana chega a visita. Na outra semana eu adoeço. E assim a gente não consegue vir até a casa espírita. Tá, mas o que tem a ver a vigilância, Johnny? Qualquer coisa nos tira do nosso trilho. Chegou a visita. Ah, eu tenho palestra. Quer ir comigo? Ah, eu não gosto de espiritismo. Ah, tudo bem, mas eu tenho palestra lá, eu programei. É 45 minutos de exposição, é rapidinho. Eu já volto. Vem assistir palestra. E o doente, Johnny? Medicação, a gente pode se medicar, claro. Nós estamos doentes, é lógico que a gente não vai ir, mas existe a medicação para a gente poder curar o que nós temos. Mas nós não queremos. Esse é o grande complicador. Nós não queremos. Nós sempre temos que botar uma barreira na frente. Tudo é muito difícil para nós. E as coisas são tão simples de se resolver. Basta nós olharmos para nós mesmos e ver como é a minha vida. Como é que está sendo? Está sendo boa meu trabalho, a minha convivência com aqueles que me rodeiam? Está sendo bom? Eu estou praticando a minha vibração? Eu não gosto do fulano no meu serviço, mas eu estou conseguindo praticar essa questão de respirar fundo, ser mais paciente com ele? Porque é muito simples nós só virmos até a casa espírita e ver a exposição. Está tranquilo. Todos nós podemos fazer isso. Mas o que eu estou compreendendo indo até a casa espírita? Sobre a paciência, sobre o meu progresso, sobre a minha evolução. Isso para mim é muito importante. E quando nós falamos dessa questão da vigilância, nós sempre temos que citar, dentro da doutrina espírita, as obras básicas de Allan Kardec. As 5 obras básicas de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. As 5 obras de Allan Kardec. Por quê? Todas essas obras são de estudo. Mas nem sempre nós queremos estudar. Por vezes tem irmãos que têm uma facilidade de poder estudar todas as obras, mas acabam não praticando o que está dentro das obras. Do que adianta o Johnny conhecer todas as obras básicas de Kardec se o Johnny não pratica nada? O Johnny não tem amor, o Johnny não sente carinho, não tem... Ele sabe tudo, mas não conhece, não
O amor que era para ser o principal de tudo isso, o Johnny não tem. Pasme, meus amados irmãos. Mesmo estudando as obras básicas, mesmo os trabalhadores vindo até a casa espírita, também existe essa dificuldade de relacionamento de pais e filhos com o espírita. Sério, Johnny? Sério. Mas acontece, porque nós também temos dificuldade. Nós também somos seres humanos. Porque por vezes quando nós chegamos aqui na casa espírita, nós pensamos o seguinte, cheguei na casa espírita, estou curado de tudo, vou viver em paz e harmonia. Não. Agora é que nós vamos aprender a lidar com as situações que estão ocorrendo. Eu tenho uma dificuldade. Consegui vencer. Vai aparecer outra para ver como nós estamos agindo, como nós estamos nos comportando. E assim vão aparecendo. Para ver até o estágio que nós conseguimos chegar. Olha, faz uns 30 anos que eu estou na casa espírita. E nesses 30 anos, agora que eu estou tendo paciência com meu pai ou com meu filho. Tudo isso, sim, estou trabalhando. Mas graças a Deus eu estou tendo paciência. Eu não brigo mais, antes nós batia a boca, discutia. Agora já não tem mais isso. A gente respeita um outro, mas já tem mais paciência com meu pai, com a minha mãe ou com meu filho. Não é de um dia para o outro. Leva semanas, anos, até mesmo uma encarnação. Mas que bom que nós estamos aqui para podermos aprender como lidar com essa situação. E é muito importante também sabermos como lidar com os nossos filhos rebeldes. Quando eles são rebeldes, o que nós vamos fazer? Porque até então está tudo tranquilo. E os filhos rebeldes, como é que nós vamos agir com eles? Olha ali. Continuemos movimentando todos os processos de amor, energia e orientação. A gente volta novamente aqui. Para nós continuarmos nosso processo de amor e energia e orientação. O amor, a qual nós havíamos falado no slide anterior. Amor. Eu tenho dificuldade com amor. Eu tenho dificuldade nessa questão da energia, da orientação. Eu não consigo orientar meu filho. Meu filho tem 14, 15 anos, eu não consigo conversar, não consigo orientar ele. Se eu não consigo orientar, quem irá dizer que eu vou conseguir ter amor para falar com meu filho? Mas o processo é esse. Continuemos movimentando todos os processos de amor, energia e orientação para os nossos filhos que são rebeldes. Dá vontade de desistir, Johnny, porque é complicado lidar com um filho rebelde. Mas nós não podemos desistir. Ali está o nosso reajuste. É ali que nós vamos conseguir nos reajustar. É difícil? É. Mas não é impossível. Se nós tivermos um amor, nós conseguimos vencer. Confiemos na manifestação da providência divina para esclarecimento dos filhos e corrigíveis, que deverá chegar através de dores e provas, de modo a semelhar o campo da compreensão e do sentimento. Então, meus amados irmãos, essas situações a qual nós estamos trazendo, as provas vão vir. E junto com estas provas, as dores também, as consequências. Mas eu dei toda a atenção para o fulaninho. Ele vai ter que passar pelas consequências. A lei da ação e reação. Então, quer dizer que se o fulaninho me prejudicou, ele vai ser prejudicado? Sim. Como é que fica o coração do pai e da mãe? O fulaninho vai sofrer muito no futuro e agora. Vai ter que arcar com as suas consequências. Se eu não conseguir ouvir meu pai, não conseguir ouvir minha mãe, eu vou ter essas graves consequências. E vou ter que aprender através dessas provas. Que vão ser difíceis. Mas o pai e a mãe dando a devida atenção, auxiliando e orientando o filho, ficará de uma maneira mais fácil, mas terá que passar por essas dores e essas provas. Deus não deixa ao abandono de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde aos olhos se lhe abrirão. Vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles virão lançar-se nos braços do Pai e pedir-lhe perdão, quais os filhos pródigos. Perdão. Ainda é uma questão muito difícil de lidar. Perdão, perdoar. Johnny, como é que eu vou perdoar meu pai se ele nunca esteve presente comigo?
eu tenho 20 anos, eu tenho 25, eu tenho... Ele nunca me procurou. Como é que eu vou perdoar minha mãe se ela me abandonou? Como, Júnior, que eu vou conseguir perdoar? Bom, em primeiro lugar, nós temos que agradecer pela oportunidade que o pai e a mãe nos deram de poder reencarnar. Temos que agradecer. Mas, Johnny, minha mãe me jogou na lata do lixo, meu pai me abandonou. Mas olha a oportunidade do reajuste. É lógico que nós não vamos pensar nisso nesse momento. Mas a partir do momento que nós começamos a estudar dentro da casa espírita, nós começamos a refletir e começamos a pensar. É um reajuste que eu tenho que ter. Mas ainda é difícil essa questão do perdão. Mas a partir do momento que nós começamos a perdoar aqueles que nos rodeiam, o pai, a mãe ou o filho com o pai, tudo começa a mudar e para melhor. A paz nos nossos corações, o amor. Já não sentimos aquele orgulho, aquele egoísmo, aquela vaidade a qual nós sentimos com tanto fervor. É mais tranquilo. Mas podemos sim perdoar o nosso pai, a nossa mãe, ou o nosso filho. Podemos sim perdoar, pois nós estamos tendo a oportunidade, deste momento, do nosso reajuste com aquele a qual por vezes nos prejudicou no passado. Pergunta a Chico Xavier: o que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? Perguntaram para o Chico Xavier. O que Chico Xavier respondeu? Vamos ver aqui. Respeito pela existência de Deus, respeito à justiça e o amor ao trabalho. E que ele não foi, não é e nunca será melhor do que os filhos dos outros. Ponto. Fulaninho, tu não é melhor que o filho do outro. Nós somos todos iguais. Cada um com um grau diferenciado, com seu humor. Um com mais orgulho, outro menos egoísta, mais vaidoso. Mas nós somos iguais, meu filho. Mas pai, sempre tem um mais. Mas pai, e o fulaninho? Não, olha o que o Chico nos traz. Que ele não foi, não é e nunca será melhor do que o filho dos outros. E por vezes tem essas situações que ocorrem, do filho incentivar, não, tu é melhor que o filho do vizinho sim, aí tu vai conseguir. Acaba instigando o orgulho, o egoísmo e a vaidade no filho. E depois para tirar, fica muito complicado, fica muito difícil. E aí nós sofremos no futuro com os nossos filhos, porque nós não conseguimos tirar. E agora o fulano já está com 30, olha a rebeldia que ele é. Olha como é que é o casamento do meu filho. É bem complicado, é perturbado. São as consequências que vão se angariando no decorrer dessa caminhada. Pontos perigosos para os pais. Vamos prestar bastante atenção agora nesses pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo, que ocorre também. Não respeitar a individualidade, ocorre muito também. Fugir de ajudá-los na formação do caráter, se vira sozinho. Deixar de orientá-los em torno do mundo e da vida, se vira sozinho. Não lhes pedir trabalho e cooperação. Deixa que eu faço sozinho, não precisa fazer. Não, eu faço sozinho. A gente tem que estimular o nosso filho. Fulaninho, vamos fazer o seguinte. O pai vai à sala, a mãe vai à cozinha, tu pode varrer teu quarto, pode arrumar teu quarto. Não é exploração, nós estamos incentivando o nosso filho a nos auxiliar. Assim ele vai estar auxiliando o nosso próximo também. Então, é pedir a cooperação. E aqui nos traz não lhes pedir trabalho e cooperação. E às vezes os pais acabam, não, deixa o fulaninho ali, está mexendo no telefone, está olhando televisão, não precisa perturbar. Vamos sim pedir esse apoio para que no futuro ele possa auxiliar, não somente a nós, mas ao nosso próximo. Repreender por capricho ou deixar de corrigir. Ah, deixa assim, fulano sempre faz isso, não tem problema. Precisa corrigir agora. O que Maria fez tem que corrigir. Não, a gente tem que corrigir nos momentos certos os nossos filhos. Conceder-lhes facilidades sem critério. Desinteressar-se dos seus estudos. Sempre incentivar os nossos filhos ao estudo. Olhar o caderno, dar uma olhada, uma observada, ver como é que está. Não auxiliá-los na independência.
cultivar preferências. Então, meus amados irmãos, naquela questão de cultivar preferências, não auxiliá-los na independência, tudo isso e essas outras questões que nós estamos trazendo, é tudo ao contrário. Nós temos que, sim, estar do lado dos nossos filhos. Orientá-los, conversar, dialogar. Por vezes tem situações, e eu estou passando por essa situação agora com a minha filha Amanda. Trabalha aqui na casa, na Moev, e eu estou passando por essa situação com ela. É bem interessante. Quando ela chega e diz, pai, preciso falar contigo. Eu fico, olha assim, tá, vamos conversar. Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ouvir, porque antes, o que foi que aconteceu? Era sempre assim, o que foi que aconteceu? Foi nada, pai, só quero falar contigo. Hoje é diferente. Vamos conversar. Conversa, fala. Porque, por vezes, quando nós pensamos dessa maneira, o que foi? O que tu quer? O que aconteceu? Brigou com alguém? Discutiu? Algum problema? E a gente já vai em tom de brabeza. E aí, o filho já fica com medo de falar, já não quer falar mais. Não vou falar. Vou inventar uma história pro meu pai, senão ele vai acabar me xingando mesmo. Ou nem vou falar mais nada. E acaba acarretando as brigas. Mas em nenhum momento a gente pensa, não, vou ouvir o fulano. Para poder dar um conselho certo, poder aconselhar de forma correta. E todas as vezes que a minha filha vem conversar comigo, tem essa situação. Pai, vamos conversar? Vamos conversar. Então, várias situações de adolescente, perguntas das coisas que estão acontecendo na atualidade. E a Amanda, ela faz Evangelho no Lar comigo, nós vamos estar citando sobre o Evangelho no final do trabalho, ela faz a leitura do Evangelho com nós, quando nós realizamos nosso Evangelho no Lar todo domingo. E ela participa bastante, comenta, conversa. E hoje ela está com 13 anos. Então a menina é bastante madura, trabalha na casa espírita. E quando nós falamos aqui, e vamos trazer o exemplo, é essa questão. Começar. Vamos na casa espírita, vamos trabalhar, até porque ela mora aqui. Vamos começar a frequentar. Pode ser que no futuro ela saia, desvie o caminho. Mas o importante é que a semente está ali. A sementinha está guardada ali. Ela aprendeu. Vai chegar a maioridade. Vão chegar situações que, e agora, eu vou na casa espírita, eu vou com os meus amigos, eu saio, eu fico aqui. Vai acontecer isso. Mas a semente está plantada. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Quantos de nós gostaríamos de ver os nossos filhos dentro da casa espírita? Ouvindo uma exposição, participando de um trabalho na casa espírita? Muitos trabalhadores que por vezes, eu queria tanto trazer meu companheiro, minha companheira, meu filho, eu não consigo trazer. Tenho essa dificuldade. Ponto. Nós não podemos forçar os nossos filhos a vir até a casa espírita. Não. Ou forçar o pai a vir até a casa espírita. Tudo tem o seu tempo. E quando chega o tempo, é o momento de nós abraçarmos e acolhermos o nosso filho, o nosso pai e a nossa mãe. É o momento que nós estamos tendo do resgate, que nós estamos falando. Tudo tem seu tempo certo para que nós possamos conseguir trazer os nossos para dentro da casa espírita. Comportamento do jovem no lar. Não são apenas os pais que precisam agir com compreensão com os filhos. Olha só, já mudou tudo. Não são apenas os pais que precisam agir com compreensão com os filhos. Ou seja, que vai nos dizer aqui que os filhos também têm que compreender o pai. Os jovens devem procurar compreender os seus pais, esforçando-se por manter relacionamento fraterno. É necessário respeitar os gostos, os pontos de vista, os direitos uns dos outros. Isso acontece muito quando o pai já está na terceira idade. Por vezes, mas o pai está reinando. O pai é muito chato. Opa! Um dia nós vamos chegar lá também com os nossos filhos. Nós não vamos gostar que o filho fique falando assim de nós. Vamos ouvir o nosso pai. Vamos dar atenção. A atenção a qual ele nos deu quando éramos pequenos. Agora é o nosso momento de poder, nesse final de existência, poder dar a total atenção para o nosso pai. Que nos cuidou, que nos criou. Mesmo brabo, enérgico, estava presente com nós. Vamos dar essa atenção para ele. Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. Nós vamos aprendendo.
Se nós queremos, nós vamos aprender. Para um bom entendimento, diálogo. Sempre conversar com o pai, com a mãe, com o filho. Tem que ter esse diálogo sempre. Tolerar o pai, tolerar a mãe, tolerar o filho. Ser tolerante. Compreensão. Compreender. Se fosse eu. Se fosse comigo. Se eu estivesse no lugar dele, como é que seria a minha reação? Então, para esse entendimento, diálogo, tolerância e compreensão são fundamentais para com os nossos pais e para com os nossos filhos. Grande ajuda, Evangelho no Lar, que nós falamos um pouquinho, e aí adentra a doutrina espírita, que nos esclarece e nos consola. O lar é a nossa primeira escola. Ao menos uma vez por semana realizar o estudo do Evangelho no Lar. E aqui nós vamos trazer... Tem esse folhetinho aqui, não sei se os irmãos já pegaram lá na frente, mas podem pegar. Aqui explica tudinho sobre o Evangelho no Lar. O que é o culto do Evangelho no Lar, quem pode fazer, como fazer, explica tudo certinho para nós. Posso levar para casa e posso começar a fazer. Se eu não faço, eu posso começar a fazer. Pego lá na recepção com o pessoal e posso começar a fazer em casa. Dessa questão do Evangelho no Lar, a qual, se eu não faço, eu posso começar a fazer. Qualquer dia, qualquer horário. Posso fazer sozinho. Ou posso fazer com a minha família. Por vezes a família não quer fazer, por não acreditar. Porque eu sou o único que vou na casa espírita, não posso forçar as pessoas a fazer. Mas aqui é interessante que tem o seguinte dizer sobre essa questão de fazer sozinho. Olha só que interessante. Caso ninguém queira compartilhar, aqui diz o seguinte, quem pode fazer o Evangelho? Aí diz o seguinte, caso ninguém queira compartilhar um momento abençoado, faça sozinho. Nosso Mestre Jesus garantiu que onde um ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então nós nunca estaremos sozinhos. Jesus está sempre conosco para nos auxiliar nesse momento do Evangelho. E com certeza, depois que nós formos realizar o Evangelho no Lar sozinho, o pai, a mãe, o filho, aquele que convive com nós, o avô, a tia, vai bater a curiosidade e vai querer fazer junto também. E é tudo muito automático isso. Mas se leva tempo. E o grande complicador é que nós somos impacientes com isso ainda. A infância e a adolescência são as melhores fases para a semeadura evangélica. Então, a infância e a adolescência é a base para nós podermos começar a botar essa sementinha para os nossos filhos, aqueles que convivem com nós ao nosso redor. O Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida física. Outra pergunta a Chico Xavier. Qual a mensagem que o Senhor deixaria para os jovens? A pergunta que fizeram para o Chico. A resposta do Chico. Sempre acreditei que sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade é impossível construir um futuro melhor. Resposta do Chico, bem dizer, finaliza todo o nosso trabalho. O estudo dos nossos filhos, a disciplina que nós temos que ter com os nossos filhos. O trabalho, a responsabilidade. Só assim a gente pode construir um futuro melhor para os nossos filhos, netos, aqueles que vão estar no futuro. E a gente encerra o nosso trabalho. Antes de nós lermos a nossa reflexão, é importante salientar para os nossos irmãos que esse relacionamento de pais e filhos, se nós temos alguma dificuldade com o meu pai ainda, olha, John, eu estou com 25, 30, 45, 50, 60 anos, eu não consegui ainda perdoar meu pai por todas as situações a qual ele fez nessa encarnação para mim. É um momento de nós refletirmos. O filho refletir no pai. Se o pai tem essa dificuldade com o filho, meu filho sempre foi rebelde, nunca me ouviu. É momento de nós refletirmos. É a oportunidade que nós estamos tendo de poder reajustar com os nossos filhos ou com os nossos pais. É muito importante. Se nós não conseguirmos, nós vamos continuar assistindo todos os dias na televisão, nas redes sociais, o que nós estamos sempre assistindo. As tragédias. E essas tragédias, ponto principal, são com os nossos jovens. Minha pergunta é, será que os nossos jovens
a qual cometem todas essas situações, os crimes, foi plantado alguma semente no coração destes jovens? Será que os pais incentivaram? Será que os pais tiveram o diálogo, a tolerância e a compreensão com seu filho? Será que deram a devida atenção que era para dar para o seu filho? Ou simplesmente deram as costas? É importante nós refletirmos em todas essas situações a qual nós trouxemos na noite de hoje. Então, a nossa reflexão para o final do nosso trabalho nos traz o seguinte: é no seio da família que se trava a batalha definitiva da libertação espiritual. É com a nossa família. Lá no início nós falamos na exposição. Vou reencarnar na mesma família. De novo na mesma família, por quê? Porque é aqui que eu tenho que me reajustar. É aqui que eu tenho que buscar esse reajuste, para que eu possa evoluir, para que eu possa finalizar esse trabalho com estes a qual eu prejudiquei no passado. Se eu prejudiquei meu pai, minha mãe, meu filho, tem que haver esse reajuste, eu tenho que compreender o porquê. Nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir. Mas sem o amor, sem a compaixão, nós não vamos conseguir. Nosso muito obrigado pela atenção de todos, que possamos nos ver futuramente novamente aí para realizar esse trabalho, que sempre falamos que é um trabalho de amor e caridade. Fica aqui o nosso agradecimento e a atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.